pedir que os nossos convidados venham aqui à frente. André, da Rádio Transmundial, junto com irmãos Alex Dias Ribeiro, sua esposa Bárbara, que são nossos convidados especiais hoje aqui para estarem conosco. Já vou deixar. Pode vir mais para cá, por favor. Isso. Então, queridos, como a gente anunciou lá no WhatsApp que teríamos a visita de Alex Dias Ribeiro, né? Então é um privilégio, um prazer muito grande tê-lo conosco, conhecê-lo pessoalmente, né? Com sua esposa Bárbara. Vocês veem que a nossa idade já vai um tempo, né? Então nós temos um tanto de história, né? E teve um tempo muito especial da minha história ministerial em que eu podia acompanhar, não pelas redes sociais que ainda não existiam, né? Mas pelas revistas, né, de liderança cristã e da família do Jaime Kemp e outros, né, sempre ouvindo notícias de atletas de Cristo. Quem aqui já ouviu falar de atletas de Cristo? Aí, então tá bom. Alex Dias Ribeiro, ele é dirigido por Deus, né, fundador desse ministério, junto com outros irmãos, e continua lá hoje como conselheiro. Então, muito bom tê-lo conosco. Participo da Igreja Batista do Morumbi, né? Do saudoso pastor Ari Veloso, dos tempos idos, né? E a gente também gostava muito de estar com ele nos encontros da CEPAL, era sempre um privilégio. E eles estão aqui por conta de um evento da Rádio Transmundial, que o André está conosco aqui, representando a Rádio Transmundial, que é um ministério conhecido por muitos de nós, né? Quem aqui já conhece o Presente Diário, né? Ó, a maioria, né? Então nós temos acesso a esse devocional que é editado e distribuído pela Rádio Transmundial através da sua editora também que eles têm. E então eles estão conosco hoje para nos desafiarem, né? Para falarem da parte de Deus para nós. Primeiramente o André um pouco sobre a questão da Rádio Transmundial e depois eu entrego a palavra também para o irmão Alex Dias Ribeiro para ministrar. Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, principalmente quando eu vi o Frido, rapaz, meu coração assim disparou. Esse irmão, quantos aqui conhecem ele pessoalmente? Pensa num cara de Deus. Assim, eu sou fãzaço desse cara, desse pastor querido, que pastoreou muito tempo e fez programas conosco. E aí uma vez a gente tem um culto da aliança, que tem algumas igrejas de origem alemã lá, Igreja Evangélica Livre, Igreja Batista Alemã, que se reúnem e é de onde a Rádio Transmundial meio que surgiu no Brasil. E uma vez ele falou nesse culto, a gente transmitiu pelo YouTube, pela rádio, e assim, foi um quebrantamento entre os ouvintes, entre todos que estavam acompanhando. Então assim, é uma pessoa muito querida. E a Igreja Evangélica Livre é muito querida, para quem é da Rádio Transmundial, para mim em especial. A gente, falei até para o Werner, pastor Werner, que o apelido da Igreja Evangélica Livre de São Paulo, a Capela do Redentor, lá para a gente é a igreja ao lado, porque ela fica literalmente ao lado da rádio. E é uma das fundadoras da Rádio Transmundial, junto com a MEUC, junto com a IBASP, a Batista Pioneira, junto com os Menonitas. Então se você um dia pensar, puxa, será que a minha igreja tem uma rádio? Saiba que a sua igreja tem uma rádio. É a Rádio Transmundial. A Rádio Transmundial é a rádio dessa igreja. E como que você ouve essa rádio? Aqui em Blumenau nós não temos emissora afiliada, mas você pode acessar pelo nosso aplicativo, que você pode baixar. Esse é o momento em que é permitido usar o celular no culto, acessar a internet, que é baixar o aplicativo da Rádio Transmundial na Play Store ou na Apple Store ou na Google Play, que é o Rádio Transmundial. Rádio Transmundial, separadinho. No aplicativo da Rádio Transmundial, você tem acesso ao Presente Diário também. Quem prefere o livro, está disponível também para os irmãos, mas tem um aplicativo também onde você vai poder enviar a mensagem para os seus amigos, compartilhar via WhatsApp. Tem as nossas redes sociais, procura por Rádio Transmundial que você encontra, e o nosso site, transmundial.org.br, onde você encontra a programação online e também muitos conteúdos lá. Tem conteúdo para mulheres, para homens, tem conteúdos para jovens cristãos e para jovens não cristãos também.
Então, entra lá no site da rádio que você vai encontrar mais de 60 programas. E no canal do YouTube nosso também nós temos muito conteúdo. Então, eu quero agradecer essa oportunidade aqui do pastor. Além do presente diário, também encontre mais conteúdo para a sua vida, para edificar a sua vida, estudo bíblico de qualidade, para abençoar você, para ser ferramenta dessa igreja. Eu gosto de dizer o seguinte: você que quer discipular uma pessoa não vai conseguir ficar 24 horas por dia com ela. O pastor não consegue ficar 24 horas por dia discipulando você. A Rádio Transmundial consegue, porque nós somos 24 horas, 7 dias por semana, abençoando com estudos bíblicos e com uma palavra encorajadora da parte de Deus. Atletas de Cristo tem um programa na Rádio Transmundial que começou com o Alex, é o Atletas no Ar, toda segunda-feira, à 13h, hoje apresentado pelo Lovian Henrique e Marcelo Fávero, falando do esporte como ferramenta de transformação social, como espetáculo e também como ferramenta de evangelização e promoção de saúde. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, pastor Werner, mais uma vez. Obrigado, André, por estar com a gente aí, acompanhando o irmão Alex e a sua esposa Bárbara e mantendo essa nossa parceria aí com a Rádio Transmundial, é muito bom, tá? Querido irmão Alex, a palavra é sua, Deus te abençoe, né, que te use no nosso meio, é um privilégio, uma alegria tê-lo conosco, amém? E essa aqui é a Bárbara, que me aguenta há mais de 55 anos. Merece um troféu. Merece um troféu. Aí, ó, o troféu. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E sempre que começo uma palestra, eu me lembro de quando começavam as corridas. Minutos que antecediam a largada são minutos muito tensos para os pilotos. Já monitoraram os corações de um piloto quando sobe a placa de 3 minutos, depois a de 2, depois a de 1. O coração chega a bater 180 batidas por segundo. E são momentos de tensão. E uma vez eu estava numa largada desse tipo aí, tenso, tinha feito a pole position. Quanto mais para frente você larga, maior tensão, porque todo mundo quer te passar. Você não pode ganhar posição, você vai perder se não se cuidar, não andar rápido. E sempre que anda rápido, a coisa é mais perigosa. A tensão na primeira volta chega a levar o coração. Está meio ácido esse som aqui, dá para dar uma melhorada nele aí? Está meio ácido. Alô? Muito eco. Se puder, se não vai assim mesmo. Então, nesse momento eu estava ali com a pole position, do lado esquerdo a casa lotada, nas arquibancadas do lado direito, o pessoal de boxe, a Bárbara lá, que é minha cronometrista, roendo as bochechas, porque ela fica nervosa, ela começa a fazer assim. E o juiz deu a largada e eu larguei de marcha ré. Foi bem embaraçoso. Todo mundo pensa que os pilotos são bons motoristas, o que nem sempre é verdade. E segundo momento mais tenso é vocês olhando para mim, olhando para vocês, e eu sem um carro para fazer uma demonstração, de forma que vocês vão ter que me aguentar aqui de falador na próxima meia hora, então vamos lá que o tempo é curto. Trabalhando com os atletas de Cristo, eu descobri que quando eles estão em grupos, e chega alguém de fora e entra na rodinha, eles perguntam disfarçadamente, assim, ou não tão disfarçadamente, quem essa galera é? Jogou aonde? Então, para vocês que não sabem onde eu joguei, eu quero passar um vídeo retrô aqui, porque ele é tão retrô quanto eu, que sou, pela minha lata aqui, já dá para ver que eu sou bem retrô. E ele conta a minha história em 5 minutos. Então, vamos lá. Música, maestro.
Bom, então é isso aí, o que eu fui. E hoje o que eu estou fazendo? Trabalho com Atletas de Cristo como conselheiro e guardião da visão. A visão que Deus nos deu de alcançar o mundo para Cristo através da linguagem universal do esporte. Amém? Bom, nós estamos vivendo um momento bem dramático da nossa história. O Brasil está do jeito que o diabo gosta. Mas eu queria testar aqui como é que está a esperança desse pessoal aqui, de vocês. Eu queria fazer 2 perguntas para a gente fazer uma enquete. O Brasil tem jeito, sim ou não? Sim ou não? Bom, agora quem pode dar um jeito no Brasil? Quem? Vamos gritar bem forte o nome dele aqui? Aleluia. Esse ele ouviu lá no céu. Pai, vem ser com a gente aqui hoje. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Jesus é a solução, Jesus tem o poder, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele morreu por nós, Ele é o Rei do Universo, Ele está esperando por nós para um grande encontro, uma grande vitória. Isso aqui tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Bom, Jesus é o Rei, Ele é a nossa liderança, mas Deus sempre escreveu a história da humanidade através de seres humanos. Você pegar na Bíblia lá, é cheio de histórias da intervenção divina através de pessoas. E através de cada um que juntos, todos nós aqui formamos a igreja. A igreja no sentido universal, a igreja como a noiva do Cordeiro, a igreja somos nós, o povo de Deus, o novo Israel, o Israel espiritual, o povo escolhido de Deus que vai reinar para sempre com Ele. Agora parece que o mundo jaz no maligno, conforme a Bíblia nos ensina, né? E lá fora do mundo, onde nós estamos, a coisa é feia. E já era no tempo que a Bíblia foi escrita. Então eu queria compartilhar aqui com vocês um texto de 2 Coríntios 10, de 3 a 5. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Eu vou ler aqui na versão A Mensagem. Vamos lá? Todo mundo achou? 2 Coríntios 10, de 3 a 5. O mundo é sem princípios, é uma selva lá fora, ninguém joga limpo, mas o verdadeiro cristão não vive nem age desse modo. As armas que nós usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante e corrupta. Usamos as armas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas e derrubar barreiras levantadas contra a verdade. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência a Deus. Glória a Deus. Quanto a nós somos a igreja. E agimos como sal da terra e luz do mundo, o bom perfume de Cristo, no mercado de trabalho, na família, na turma, na turma lá da esquina, influenciando a cultura e o seu meio de trabalho. Isso quer dizer o seguinte: Deus está escrevendo a história da humanidade através do seu povo. E nós, como corpos de Cristo, somos os que vão fazer a diferença, como sal da terra, luz do mundo e bom perfume de Cristo. Esse mundo não apodreceu de vez porque existe ainda um corpo de Cristo aqui. A igreja missional é a igreja onde todos os seus membros são missionários.
não só aqueles que a gente envia para os 4 cantos do mundo, mas cada um de nós, no seu mundo de influência, podemos obedecer à grande comissão que é ide por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. E esse mundo é o mundo global, mas é também o seu mundo de influência, lá no seu trabalho. E se a igreja fosse toda missional e todos os seus membros desempenhassem esse papel, a gente exerceria uma influência no na comunidade onde nós estamos plantados, com o pé nas costas. Mas acontece que isso ainda não é uma realidade. E por quê? Porque ainda existe um grande desnível entre o que a gente é pregado aqui todo fim de semana e a turma que está aí embaixo. Às vezes o pastor capricha, faz um sermão, ora, faz jejum, volta aqui, despeja o verbo e muitas vezes passa, sai por aquela porta, vai lá para o fundo, passou muito alto, outro nível. E eu falo isso porque eu já fui um desses. Eu fui criado num lar cristão. E eu estava só eu sentado lá, porque meu pai e minha mãe me levavam, eu tinha que ir. Mas a minha cabeça estava nas corridas, estava nas garotas aerodinâmicas. E eu estava muito distraído. E depois também esse desnível se estende entre o domingo e o sábado. A gente vem domingo para a igreja achando que a vida espiritual é para ser vivida aqui dentro. Não. Ela é para ser vivida, a vida cristã, lá fora. Aqui é como um intervalo entre o primeiro e o segundo tempo de um jogo de futebol, onde o atleta vem, ele pega uma camisa sequinha, toma um Gatorade, toma uma bronca do técnico, recebe novas instruções e volta para o jogo lá fora. Então a gente precisa melhorar essa performance. E nós estamos vivendo em tempos em que isso está cada vez mais fácil. Por exemplo, quando Jesus falou, ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação do século. A velocidade máxima que se andava naquela época era o camelo morro abaixo, depois de ter visto uma assombração. Imagina a galopada. Mas hoje, e no meu tempo que eu corria de automóvel, a velocidade máxima que o ser humano podia andar era um avião chamado Concorde. Ele era tão rápido que você podia tomar café da manhã em Paris, almoçar em Nova York e jantar em Londres. Dava para cruzar o Atlântico 2 vezes, incluindo aí a diferença de fuso horário. Isso era possível, era uma grande façanha. Mas hoje o Concorde está aposentado. Ele virou uma carroça, ele ficou inadequado, o custo-benefício não valia a pena para as empresas. Por quê? Porque hoje nós estamos na velocidade da internet. Então, eu posso mandar com isso aqui, eu mando uma mensagem e daqui a alguns segundos alguém lá no Japão já ouviu. Então, hoje está uma facílimo da gente terminar o cumprimento dessa ordenança de Jesus Cristo. E nós somos a primeira geração que tem esses recursos técnicos, econômicos e espirituais para completar a missão e ver Jesus Cristo voltar nas nuvens para nos levar, para encontrar com Ele. Porque Ele disse, e esse Evangelho do Reino será pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E agora vamos fazer uma análise aqui, como é que a gente faz com a nossa parte. Eu já falei da igreja missional. Cadê o slide da igreja missional aí? É o 2, legal? A igreja missional, onde todos os seus membros são missionários atuantes no seu mundo de influência, como sal da terra, luz do mundo e bom perfume de Cristo. Isso nós já falamos, né? Já falamos do desnível. E eu queria dizer que Deus é um Deus pessoal.
No esporte está muito em moda o personal trainer, né? Aquele treinador profissional que treina você para manter a sua forma. Deus é o personal God, é o Deus personal, pessoal. Ele lida com cada um dos seus filhos, não como uma manada, mas com cada um individualmente, de acordo com o grau de crescimento espiritual, a dimensão da paternidade divina e a maturidade. Então, para cada filho, para cada criatura que ele quer alcançar, ele usa uma maneira de falar. E nós temos que pensar muito bem como é que nós vamos ganhar o mundo, que linguagem nós vamos falar para aquele que não está dentro da igreja. Não podemos chegar de cara com o nosso idioma eclesiástico evangeliquez, que os caras não vão entender nada. Então, nós temos que ir lá fora com para falar na linguagem que aquele que recebe a comunicação. Por exemplo, Jesus Cristo era muito bom nisso. A comunicação dele com os seus interlocutores começava no nível de compreensão de cada um que vai ouvir a mensagem. Então, para Pedro, ele falou: eu vou fazer de vocês, Pedro e seus colegas, pescadores de homens. Então, eles entenderam na hora a metáfora. Para a mulher do poço, ele chegou e falou: olha, eu tenho uma água, que o dia que você tomar dessa água, você nunca mais vai ter sede. A mulher: uau, eu quero essa água. E dali ele partia para dizer que ele era a água da vida. Então, nós, lá com o Atleta de Cristo, pensando nisso e nos problemas de comunicação, nós fomos buscar uma linguagem mais acessível e decidimos oferecer ao corpo de Cristo uma maneira de chegar mais perto do coração humano com a palavra de Deus através de uma mídia que tornasse a mensagem mais fácil de ser assimilada. E encontramos isso no esporte. O esporte, ele é dinâmico, ele comunica, ele é um veículo, é um meio de comunicação, ele é emocionante. Nós estamos em ano de Copa do Mundo e daqui a pouco, dentro de 3 semanas, só se vai falar em Copa do Mundo. É a eleição agora, depois a Copa do Mundo, depois o Natal. Então, vamos rolar aqui aquele vídeo que mostra aí algumas cenas do esporte nacional por excelência, que é o futebol, né? Aqui se fala 2 línguas, português e futebolês. Então, vamos rolar aqui para a gente entender, pegar o clima do esporte como meio de comunicação. Vamos lá. Bom, então é isso aí. Na minha segunda carreira com Atletas de Cristo, a gente descobriu, Deus foi mostrando para a gente, não é que a gente é um grande pesquisador, não. Mas vendo na Bíblia, a gente vê que desde a confusão das línguas na Torre de Babel, o idioma tem sido um obstáculo para a comunicação entre os homens. E Deus, na sua sabedoria, criou as linguagens universais, né? Música, as artes cênicas. E na nossa geração, a linguagem universal por excelência é o esporte. Então, quando um homem corre 100 metros em menos de 10 segundos, todo mundo já entendeu o tamanho da façanha. Dá para pôr aí
o cara que correu 100 metros em menos de 10 segundos. Ele é o Bolt, aquele jamaicano, que foi o cara mais rápido do mundo. E ali ele segurando a placa, ele fez os 100 metros em 9 segundos e 58 centésimos de segundo. E eu participei de 7 Copas do Mundo como capelão, 5 Olimpíadas, e numa Vila Olímpica tem 12 mil atletas de vários países, cada um falando o seu idioma, mas um não fala o idioma do outro, mas jogam no jogo, pelas regras do jogo, eles se entendem. E esse tipo de comunicação, sem palavras, é muito fácil de ser captado pelo público, né? O esporte também, ele tem a capacidade de mobilização de gente. Na Copa do Mundo tinha a musiquinha antiga, todos juntos, vamos para frente Brasil, salve a seleção. De repente é uma corrente para frente, parece que todo o Brasil deu as mãos. Então, vamos que vamos, está todo mundo torcendo, camisa amarela, e é aquela festa, né? Você pode, no tempo que o Brasil estava ganhando tudo, quando o Brasil estava jogando, você podia andar pelado na Avenida São João, que ninguém ia te notar, porque está todo mundo com o olho na telinha e o coração batendo muito forte. Então, ele tem a capacidade de mobilizar, e ele também tem o propósito de fazer união, de fazer com que a autoestima nacional e o orgulho de ser brasileiro e o amor à pátria apareçam. Então, a primeira Copa que eu vi foi em 58, eu era menino, tinha 10 anos, e eu vi que aquela vitória deu muita moral. O Brasil passou a crescer dali. Aí veio Brasília, Juscelino Kubitschek, e em 50 anos o Brasil chegou a ser uma das 10 economias mais fortes do mundo, porque o brasileiro ganhou autoconfiança, orgulho nacional, e começou a trabalhar com o coração na ponta da chuteira, como os atletas faziam. É também fator de integração social, rompendo barreiras políticas, partidárias, raciais e religiosas. O esporte é super democrático. No futebol, o cara baixinho que nem eu e um cara grandão podem jogar de igual para igual, né? E o preto, o branco, o bem nutrido, o subnutrido, o rico, o pobre. Então, é um exemplo de integração que o esporte promove, né? E é um meio de comunicação, tanto para o bem como o mal. E nós descobrimos que a gente pode usar esse veículo de comunicação para entregar a mensagem de Jesus Cristo, como Atletas de Cristo já fez no passado. Vamos ver os slides aí. Esse aí é o Edmilson, recebendo a taça de campeão do mundo, pentacampeão no Japão, em 2002. Para frente. Notaram a camiseta dele? Aquele emblema ali foi criado pelo Alex e a equipe de Atletas de Cristo, e levamos e convencemos ele, o Kaká e o Lúcio a usar essas camisetas depois da conquista do Penta, e essa cena foi vista por metade da população do planeta, ao vivo via satélite. Nunca na história da humanidade tantos olhos viram essa mensagem ao mesmo tempo, falando do amor de Jesus. Jesus ama você. Próximo. Ou também num púlpito que se movia a 300 por hora, levando a mensagem de Jesus Cristo. E esse cara sou eu. Então foi a maneira que eu encontrei de falar dessa mensagem para muita gente. Isso aí na televisão, mandado via satélite, alcança um público enorme. E não sei se era a melhor maneira, mas era a mais rápida, né?
300 por hora funciona assim, lá vem ele, já foi. Se eu escrevesse no carro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não dava para ler. E o Cristo Salva, que aí já era na Inglaterra, na Europa já usava em inglês, na França era Jesus Sauve, na Espanha e Portugal podia usar o Cristo Salva. Então, essa era uma daquelas coisas que Paulo fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e as que não são para confundir as que não são com as que são. Então vamos lá. Quem mais? Bom, daí nós resolvemos juntar o meio aí com a mensagem e resolvemos produzir um livro que seja uma ferramenta de ceifa para equipar os cristãos para fazer a colheita dos frutos que os atletas semearam através do esporte. E nós vamos falar um pouco desse livro aqui, juntando o meio e a mensagem. Vamos lá? Sabe qual é a diferença? Bom, o livro é esse aí. Sabe qual é a diferença entre um bom sermão e um testemunho? Na minha cabeça automobilística, o sermão é um engenheiro que projetou um automóvel e ele agora precisa ajudar a vender esse carro. Então ele vai fazer uma ficha técnica onde está escrito: esse carro tem potência, tantos cavalos, esse carro é durável, esse carro tem muita tecnologia importada, tem tantos cavalos, pesa tanto, tem tudo bonitinho. É a parte de descrição do produto. O testemunho é a opinião do piloto de testes. Ele vai dizer o seguinte: esse carro é muito bom, ele é gostoso, ele anda pra caramba, ele bebe pouco, eu recomendo, como diria o Emerson Fittipaldi no anúncio, na propaganda das baterias Moura, ele fala: eu recomendo. Então, é o cara que testou e usou e testou e gostou. Então, aqui nós fizemos só testemunho, uma coleção de centenas de testemunhos de atletas que andaram com Deus. E o que eles dizem, a unanimidade de tudo que a conclusão que eles chegam é o seguinte: esse Deus, meu Deus, não é fraco não, porque eles descobriram isso de uma maneira forte na vida deles, na atuação de cada situação que cada um viveu. É um livro dramático, as histórias são fortes. E daqui a pouco nós vamos falar sobre os personagens. Mas antes, esse livro vem de encontro às necessidades básicas de todos os atletas da grande corrida da vida. E a grande corrida da vida é como se fosse uma maratona. É grande, é durável, tem que correr muitos quilômetros, mas uma maratona cheia daquelas barreiras de salto, com desvios tenebrosos, descaminhos de morte. A coisa é dramática, né? A gente está entregue todos os dias a um mundo muito perigoso e hostil para a raça humana por causa do pecado e do príncipe desse mundo, que por enquanto é o príncipe. Que força é essa, né? Força para vencer. Essa força é a mesma força que criou o universo, né? A terra, o mar, o ar, o mundo ecologicamente perfeito que Deus criou para ser o habitat natural do ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Para vencer o quê? Para vencer a morte, o mundo, o mal, e num país que mata um vietnamita por ano.
No Vietnã, os Estados Unidos perderam 50 mil soldados em 12 anos. Aqui, por ano, o Brasil mata 60, 70 mil por assassinatos. Então, a coisa é violenta. E força para vencer. Que força é essa? Além de criar o mundo, ele criou um Adão de barro e com um sopro ele transformou o Adão em alma vivente. E biologicamente ele é o pai de todos nós. Então, ele não é fraco não. Nós estamos lidando com o Criador do universo e o nosso Criador. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para vencer a morte, o mundo, o mal. E o para é nossa fé em ação. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas fé em quem? Né? Os pilantras lá de Brasília, eles têm fé que nunca vão ser pegos, os da política. E mesmo que sejam pegos, tem sempre um jeitinho de quebrar o galho e soltar o cara. E nossa fé tem que estar firmada naquele que venceu a morte, o mundo e o mal. Ele é o único que garante vida, abundância. Qual o nome dele? Vamos falar de novo, forte. Um bem altão. Uau, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Jesus, o nosso herói. Uma sociedade saturada de livros de autoajuda, esse livro é um livro de autoajuda com L. Ajuda do alto, autoajuda. Porque a autoajuda, ela é limitada à nossa própria força, que nem um 4x4 que quando atola, você põe a tração nas quatro e ele vence o atoleiro. Isso é autoajuda. Mas quando os dois diferenciais encostam na lama, aí você pode chamar um caminhão ou um trator para puxar, porque só sai rebocado. Agora, a ajuda do alto ela é infinita, toda poderosa, toda cheia de amor, e é nessa praia que a gente tem trabalhado. Ele é o único que garante: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo, o grande vencedor. Vou falar agora um pouco dos personagens, alguns das dezenas que nós temos aqui. O primeiro testemunho do livro é esse rapaz aí, tal de Tafarel. Ele aí está comemorando um pênalti que ele defendeu na final da Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos. E ele conta como é a tensão da responsabilidade dele, da pressão. De repente, a esperança de um país inteiro deixou os pés mágicos de Romário. O jogo terminou 0-0, foi para a prorrogação 0-0 e foi para a disputa de pênalti e caiu nas mãos do Tafarel. E quando terminou tudo, Tafarel fez a defesa e no lance final, a imprensa tinha feito um auê naquela semana, que vai dar Buda ou Cristo, numa alusão ao fato que o Baggio, o atacante italiano, era budista, e os muitos atletas de Cristo que tinha na seleção brasileira. E no lance final foi entre os dois, o chute final. E nem o Baggio fez o gol e nem o Tafarel fez a defesa. Ele chutou para fora. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele foi o grande vencedor da Copa do Mundo e de tantas outras Copas. E quando a gente perde também, quando a gente joga no time de Cristo, a gente não perde nunca. Mesmo nas maiores dissabores, que nem o nosso músico aqui falou que estava pensando em se matar, na maior aflição, ele está no controle e ele está aí para salvar, para libertar e para dar um sentido na vida.
Próxima slide. Quem se lembra desse rapaz aqui? Como é que é o nome dele? Ayrton Senna. Ele teve um encontro com Deus, ele entregou o seu coração para Jesus Cristo, me chamaram para entrar no caso, eu tive a oportunidade de fazer alguns discipulados com ele, e no livro está a história dele, e eu dediquei umas páginas aos provérbios de Ayrton Senna, algumas declarações dele sobre Deus, depois que ele teve encontro com Deus, e como a vida dele mudou. Próxima. 2 aí, Jorginho e Silas. Jorginho era o jogador mais violento da defesa do Flamengo. Ele era recordista de cartão vermelho. Ele era uma encrenca ambulante. E quando ele teve o seu encontro com Cristo, Deus transformou a vida dele de tal maneira que ele veio a receber o prêmio Fair Play da FIFA como o jogador mais leal do mundo. Isso para nós, ele era o nosso troféu. E um atestado de que Deus funciona muito bem na vida daqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, e é uma transformação completa de dentro para fora. O outro é o Silas. Nos anos 80, uma fundação chamada Arthur de Moss, que era um próspero dono de uma rede de hotel, de mais de 200 hotéis nos Estados Unidos, ele foi diagnosticado com câncer e morreu aos 50 anos, e ele fez uma fundação para trabalhar no evangelismo mundial. Então eles desembarcaram no Brasil para fazer uma campanha do livro Força para Viver. Eu não sei se alguém aqui se lembra desse, Força para Viver. Ficou conhecido como o livro do Silas. Estou vendo algumas pessoas concordando ali. E eles montaram um esquema que tinha eles faziam a propaganda na televisão, na hora do Jornal Nacional, horário nobre, onde o Silas aparecia. Eles fizeram pesquisa de opinião pública e o Silas, descobriram que o Silas era o brasileiro cristão mais conhecido naquela época, porque ele estava jogando na seleção brasileira. E eu convenci o Silas a ceder a sua imagem para fazer a divulgação do livro. E eles distribuíram 3 milhões de cópias desse livro, gratuitamente. Você ligava lá num telefone, liga já, e eles anunciavam seu endereço e mandavam de graça. E 600 mil pessoas mandaram de volta o cartão de resposta postal, dizendo que entenderam a mensagem e receberam a Cristo como Salvador. Então, ele foi melhor discípulo que eu tive, mais bem-sucedido, o cara que mais levou Deus a sério, que entendeu a visão e foi um grande proclamador do Evangelho na década de 80. Próximo. Esse aí, alguém lembra dele ainda? Como é que é? Os da gasolina aí, pode falar, como é que é o nome dele? Emerson Fittipaldi. Emerson, o capítulo dele no livro tem o seguinte nome, o título é No Mato Sem Cachorro. Ele estava fazendo um voo numa aeronave chamada ultraleve, junto com o filho de 5 anos, e caíram no meio da mata e ficaram perdidos. O Emerson teve fratura de vértebra, perdeu muito sangue, e o filhinho dele não teve nada, mas os dois ficaram ali no mato sem cachorro, esperando que o socorro chegasse, e a coisa durou, acho que 12 horas entre o acidente e os diálogos eram muito incríveis entre ele e o Luca, o filho de 5 anos. E os urubus chegaram e começaram a voar em volta dele, sentindo o cheiro de sangue, já pensando numa refeição. E aí ele falou para o Lucas, Lucas, se aqueles caras pousarem aqui, não deixa ele fazer nada contra o papai, não. Ele não podia se mexer. E aí você pega aquele pedaço de pau ali, um galho que tinha quebrado da árvore onde eles bateram, e aí
Se eles chegarem perto, você vai para cima deles, não deixa, espanta eles. E aí ele começou a chorar. E aí, por que você está chorando? Ele falou, e se eles me picarem, o que eu faço? E daí, os diálogos são dramáticos. E ele sempre crendo, né? Não, Deus vai mandar a mamãe vir buscar a gente. Aí passaram 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6. Ele falou, acho que Deus não ouviu você não, papai. A mamãe não apareceu ainda. E ali foi que a fé dele foi provada. Ele já tinha tido um encontro com Cristo. E foi uma experiência muito forte na vida dele, do Lucas e de todo mundo que lê. É dramático, mas é muito bacana, muito forte. Próximo. Como é que nós temos de tempo aí, pastor? Quase? Então, vou ver se eu consigo terminar em 10 minutos, tá bom? Vamos lá. Aí a turma do futebol sabe quem é esse jogador aí? César Sampaio. Jogou no Palmeiras, jogou na seleção brasileira. Ele fez o primeiro gol da Copa do Mundo de 98 na França. E quando ele jogava no Palmeiras, ele foi convidado a dar um testemunho na zona leste de São Paulo, num domingo à noite. E não tinha lugar para parar em frente à igreja, ele foi parar numa rua perto da igreja, onde tinha uma vaga para parar o carro. Quando ele sai do carro, um cano frio encostado na cabeça dele, o cara que estava com o revólver na mão, anunciou o assalto. Chegaram os 2 cúmplices, um sentou no volante, o outro com os 2 na frente e um atrás com a máquina aqui na cabeça dele. E eles saíram em disparada com o Monza do Sampaio. E quando passava na lombada ou fazia uma curva, o cano batia na cabeça dele. E nesse drama, um dos caras falou, eu conheço esse cara de algum lugar. Aí ele ficou gelado, né? O outro falou, já sei, ele é o César Sampaio do Palmeiras. É mesmo? Aí ele falou, sou. E aí descobriram uma Bíblia em cima do painel e falou, e tu é Bíblia? Ele falou, sou, sim. E nessa hora ele conta que eu me senti pequeno, pensando assim, pai, se esses caras são macumbeiro e corintiano, eu estou morto. Ele conta como ele não negou a Cristo na hora de grande tensão e como Deus libertou ele. Ele foi liberto sem os tênis, que eles roubaram o Mizuno novinho que ele tinha, sem a jaqueta e sem carteira. Mas são e salvo. E a experiência é muito boa, muito forte. Ele conta como Deus funcionou ali. E a turma não é clube do bolinha, não. Tem também a Cissa. A Cissa foi menina de rua, teve que se prostituir para sobreviver, mexeu com drogas e um dia ela teve um encontro com Cristo. E quando ela estava tomando gosto com a nova vida em Cristo, ela resolveu jogar karatê e se tornou tricampeã mundial de karatê. E ganhou o título de campeã brasileira mais de 10 vezes. E até os 50 anos, quando nós fizemos uma edição desse livro, ela estava jogando e ganhando no karatê. Ela entrou no karatê para bater em todo mundo que mexesse com ela. Mas Deus tem outros planos. É forte, talvez o testemunho mais marcante do livro. Bom, eu vou ter que acelerar o passo aqui. Rapidinho, só o próximo, que esses heróis todos eram heróis do passado, de 25 anos atrás, quando o livro foi escrito. A gente queria um herói do presente, e aí apareceu
esse carinha aí, que é o Daniel Dias. Ele é um paraolímpico. Ele ganhou 73 medalhas de Olimpíada, campeonatos mundiais, internacionais. É um recordista mundial de medalhas. E ele faz isso sem uma mão, sem um pé, metade de uma perna e um braço, onde tem um dedo só a mão dele. Mas o cara dentro d'água é um peixe. Ele ganhou tantas medalhas porque ele fazia natação e ele concorria em várias modalidades da natação. Um homem de Deus que superou cada barreira que vocês não fazem ideia. E agora, finalmente, para terminar, apontando na reta final aqui, e você, onde é que você entra nessa jogada, nesse livro, né? O que isso tem a ver comigo? Cadê o desenho? Está aí? Eu conheço um cara que, quando viu isso aí, Deus quebrantou o coração dele, ele se converteu na hora. Meu Deus, como o Senhor é grande, como eu sou pecador. E onde é que você entra? Como você pode fazer parte desse time, né? Força para Vencer é a ferramenta ideal para colocar você na cara do gol, no cumprimento do ID por todo mundo, né? Se você é muito tímido, como eu já fui no início da minha carreira, quando eu era jovem, você tiver muita vergonha, você só escolhe um cara que você quer ganhar para Cristo, alguém da família, alguém que no ambiente de trabalho, e você só fala, dá uma lida nisso aí, eu estou te dando um presente aqui, depois você me diz alguma coisa sobre isso para a gente conversar. E aqui dá o recado todo, tem o plano da salvação, tem como aceitar a Cristo como Salvador, não como, mas contando a história, como um cara que nem o Humberto se entregou para Jesus Cristo e recebeu o batismo do Espírito Santo na mesma hora, e foi assim, foi convertido e empoderado. Saiu a falar de Cristo para todo mundo. Mas como foi que ele fez a entrega? Que palavras ele usou? Que ferramenta, que oração ele fez? E como foi feita essa oração? Começamos essa palestra definindo o que é uma igreja, né? Uma igreja missional. O que é mesmo? O que é uma igreja missional? Pode falar. É aquela que todos os membros são missionários. Então, envisionados e comissionados por Jesus Cristo, para falar de Cristo. Amém? E quem é a igreja? Somos quem? Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Qual é a missão? Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Missão possível ou impossível? Impossível. Por que é impossível? Porque sozinho nós não damos conta do recado. Veja bem como agora essa ordem começa. Jesus Cristo falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide por todo mundo. Então, aí já muda, já estou sendo... Ele delegou a função para a gente. Delegou o poder e a capacidade de falar de Cristo para alguém. Tudo que é vivo na natureza é capaz de se reproduzir. E na vida espiritual é a mesma coisa. Cada cristão que aceitou a Cristo como Salvador é capacitado a se reproduzir no outro cristão, no pai espiritual de alguém, quando cumprir a missão. Aí sim, enviados, aí entra a teologia do hambúrguer celestial. Não está nos livros de teologia, mas foi eu que inventei. A teologia do hambúrguer espiritual é o seguinte: Jesus mandou para a gente ir por todo mundo. Ele é o pão. No meio vai a carne. A carne somos nós, incumbidos da missão. E para terminar, o pão de cima é o pão da vida. Eis que estou convosco até
o fim dos tempos. Aí sim, aí é plenamente possível, porque nós fomos comissionados e temos a companhia dele conosco até a consumação dos séculos. Para terminar, está pintando aí um banquete. Esse banquete é descrito em Apocalipse 19:9, que é o banquete das núpcias do Cordeiro. Vai haver um casamento e uma festança, e quem pode participar disso? Todo mundo que tiver o convite para ir. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Quem é a noiva? A igreja. Quem mandou o convite? Convite de casamento tem sempre a assinatura do pai e da mãe, né? É ele, é Deus que está convidando para o banquete. E por que ele fez isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que ele faz esse convite? Porque Deus amou o mundo. Quem crê será salvo. Vai estar no banquete. Quem não crê já está condenado, vai ficar de fora. E agora, como é que você pode dormir tranquilo, sabendo que muitos dos seus queridos vão ficar fora desse banquete? E do lado de fora, é assim porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Morte é tormento eterno. É você ter uma humanidade, uma eternidade inteirinha para falar, que mancada que eu dei. Por que eu não aceitei a Cristo como meu Salvador? Isso é tormento por uma eternidade inteira. Isso é inferno. E hell is hot. O inferno é quente. Mas Jesus é o maior presente de Deus para toda a história da humanidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele, como atleta perene, eu encerro com a descrição dele, que é o nosso atleta perene. Para cada atleta que tem nesse livro, tem uma ficha técnica. Nome, data de nascimento, estado civil, livro favorito, herói, objetivo de vida. E eu fiz a ficha técnica de Jesus Cristo, nosso herói eterno. Nome Jesus Cristo. Local e data de nascimento, Belém, no ano 0, em sua formatação espiritual. Estado civil, solteiro, porém comprometido. Futura esposa, quem? A igreja. Livro favorito, o livro da vida, com os nomes de todos os heróis que ele eternizou, que somos nós que jogamos no time de Cristo. Objetivo de vida? Não. Herói. Deus Pai é o herói dele. Objetivo de vida? Fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nenhum se perca. A maior alegria da carreira, ambição secreta, que todos sejam salvos. Que nenhum se perca. A maior alegria da carreira, toda vez que um pecador arrependido o recebe como Salvador. A maior frustração é a rejeição e ingratidão do ser humano criado à sua imagem e semelhança. Hobbies. Transformar água em vinho, andar sobre as águas, domar tempestades, expulsar demônios, virar a mesa, chicotear vendilhões, dar nó em cabeça de fariseu, levitar, ressuscitar e outros esportes radicais. E com isso nós terminamos. Queria fazer uma oração aqui.
Pai amado, a gente falou um monte aqui, mas a gente gostaria mesmo que o Teu Espírito estivesse tocando em cada coração, transformando cada um, envisionando, empoderando cada irmão dessa igreja a ser um missionário no seu campo de atuação, lá com seus parentes, seus queridos, seus colegas de trabalho, e que eles possam experimentar a grande maravilha de ser pai espiritual de alguém que ele levou à presença de Jesus Cristo. E que esse livro possa ser uma ferramenta forte na mão de cada membro, para eles quebrarem o gelo, mostrando o que o Senhor já fez na vida desses atletas todos que um dia fizeram a opção de entregar suas vidas a Jesus Cristo e terem sido pilotados por Ti, e que tem impactado o mundo com a mensagem da salvação através da linguagem universal do esporte. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Por uma mancada na logística, nós não trouxemos os livros. Se vocês quiserem, vocês podem acessar na www.atletasdecristo.org, lá tem a lojinha virtual, e tem o livro, e também junto com o livro tem o pacote missional, que tem 10 livros desse, e uma instrução em como operar, como orar, e como funciona esse esquema aqui. Vem 10 livros por um preço subsidiado por um doador. Com R$150 você compra um presente para 10 pessoas. Então, quando vocês encomendarem, você pode pedir ou o livro unitário ou o pacote missional. E se você quiser uma grande quantidade, fala comigo. A gente tem um outro canal de distribuição e vai chegar na sua porta para você presentear seus amigos no Natal. Então é isso aí. Deus abençoe todos. Obrigado, pastor.